Romanos capítulo 6, versículos 19 a seguir, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deixe a Bíblia aberta após a leitura, como sempre, para que possamos considerar o contexto da palavra de Deus, que será ministrada em nome de Jesus nesta noite. Continuidade de um ensinamento de doutrina, amém? Falando sobre a lei, não desprezando a graça, mas andando em santidade, para não ser contaminado e levado para o fogo do inferno, amém? Todos acharam? Romanos 6, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas do que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertos ou libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso único Senhor. Amém e graças a Deus. Para relembrar um pouco do que foi dito a semana passada, o apóstolo Paulo, ele não fundou a igreja em Roma. O apóstolo Paulo, ele escreve cartas aos romanos quando ele conheceu o ministério que estava aberto em Roma, quando ele estava descendo de uma cidade até Jerusalém, levando donativos, alimentos para as pessoas que estavam dentro de Jerusalém e passando por necessidade, ao saber, os órfãos e também as viúvas. E o apóstolo Paulo, quando ele chega naquela cidade, como em todas as outras cidades, ele disputava com os sacerdotes, com os escribas, com os profetas ou homens daquela época naquelas cidades. Ele, em nome de Jesus, reparte esta carta em etapas diferentes, mas todas elas em formas de exortação. Ou seja, o que é exortação? É chamar a atenção daquilo que está errado, é chamar a atenção daquilo que não está coerente com a palavra de Deus. E ele repartiu essas passagens, são 16 capítulos, dos capítulos distintos aqui, ou distintos dentro da palavra de Romanos, e ele, fazendo partes diferentes, ele coloca do versículo 1 até o 3, e fala sobre a perdição de toda uma nação, por causa do pecado. Em parte do capítulo 3, versículo 3 até o versículo 5, capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala da salvação e justificação pela fé. Capítulo 6, 7 e 8, santificação pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 9 a 11, ele trata de escatologia, ou seja, o papel dos israelitas nos planos de Deus. No capítulo número 12 e 15, ele traz temas práticos para toda a igreja e para a vida da igreja. E no 16 ele traz tão somente saudação ou saudações à igreja de Deus. Naquela época, o povo vivia baseado muito através da lei, as leis quais Moisés trouxe do monte, ao saber 10, e depois ele inseriu mais leis, junto com os 70 juízes que ele levantara para ajudar ele naquele grande trabalho que Deus constituiu de tirar aquele povo de dentro do Egito e trazer uma terra que mana leite e mel. E trazendo o povo para dentro dessa cidade, essas leis se estabeleceram
e ficou conhecida como legislação mosaica, dividindo em 3 partes: na lei cerimonial, que é sacrifício, manutenção do templo e coisas concernentes a essa; na lei civil, que é aquela guerra que trazia, ou seja, que eles sitiavam cidades, se apropriavam dela, e ali tinha essa lei; também cerimoniais; e a última e mais fervorosa, assim por dizer, a lei moral, que é a lei que está estabelecida nos mandamentos de Deus. Só que quando Jesus vem, ele não vai burlar, não vai tirar a lei, mas ele vem trazer um impacto diferente acerca de tudo aquilo que aqueles homens viviam, mas agora tem a graça de Cristo na vida deles. Mas, como o apóstolo Paulo ele escreve no versículo 14 desse mesmo capítulo 6, e ele faz uma pergunta, por quê? Ou melhor dizendo, exposição da palavra, e posteriormente no versículo 15 ele faz uma pergunta retórica com a resposta nela mesma, e ele faz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que no versículo 15 ele responde: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, porque a graça ela desceu sobre nós por um instinto de Jesus para que nós fôssemos salvos por ela, mas no entanto que nós santificássemos o nosso corpo. E ele deu, louvado seja Deus, várias palavras, várias passagens nesse capítulo número 6 de Romanos, para que nós entendêssemos o que é viver com Cristo. E há uma forma muito errônea hoje em dia de o crente ser um crente, porque hoje, como tem um ditado popular, o crente light, o crente que tudo pode, o crente que tudo quer e da maneira que ele quer, não faz esse crente aliança com Deus. Porque quando nós fazemos uma aliança com Cristo e levantamos a mão e nos alienamos a Ele, ou seja, eu recebo Jesus na minha vida como o único e suficiente Salvador, e posteriormente a isso eu desço nas águas, sobre mim e você há uma chama da vida eterna, porque nós largamos a servidão do pecado e passamos a servir a Cristo, limitados em algumas coisas, para que a palavra de salvação alcance as nossas vidas. Mas nós temos que, na nossa parte humana e pecaminosa, adamicamente caída, fazer jus àquilo para que fomos chamados, porque de fato nenhum de nós escolheu a Cristo para ser Salvador de nossas vidas, mas Ele sim que nos escolheu. E tendo em vista isso, eu tenho que valorizar a escolha de Jesus Cristo da minha vida, para que Ele não risque o meu nome do livro da vida. E para isso acontecer, o apóstolo Paulo adentra naquela cidade romana, e ele ali começa a proclamar o evangelho da graça e alogrado a salvação, que era Cristo o ressurreto. E hoje nós estamos vendo bem distante as pessoas viverem o Cristo ressurreto, porque o Cristo ressurreto, ele não baseia-se na lei, mas sim em uma forma contrita de vivermos com ele, abandonando o pecado. O pecado não pode fazer mais parte da vida daqueles que receberam Cristo em suas vidas. Há um risco eminente quando nós achamos que estamos salvos, porque fizemos aliança com Cristo e achando que nessa salvação de Cristo vai ser de qualquer maneira, tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele foi instruído e foi administrado pelo próprio Jesus. Senão, Atos capítulo 9 era mentiroso. Quando ele ia para Damasco, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, não foi profeta, não foi sacerdote, não foi ministro da palavra, mas ele teve um verdadeiro encontro com o verdadeiro grande eu sou. E ele começa a instruir a igreja, ou seja, não é de qualquer forma.
Não é você brincando com Deus. Um dia está na igreja, um dia está no mundo, um dia está no pecado, um dia está em santificação. Não sabeis vós que teu corpo é templo e morada do Espírito Santo? Então ele começa no versículo de número 19, para a gente dar continuidade, ler comigo do capítulo 6. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Que fraqueza é essa? A fraqueza adâmica. Pois assim como apresentei os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, outrora era pecador, outrora era usuário, outrora era ladrão, outrora era malfeitor, outrora era prostituta, mas agora teu corpo não pode mais manifestar a maldade e o seu corpo não pode mais cair na imundícia. Hoje você está santificado, assim como o teu corpo foi usado para a maldade sobre a maldade, assim como o teu corpo foi usado para obter nele a imundícia. Agora, sendo servo de Deus, você vai trazer uma santificação sobre a tua vida para manifestar aonde quer que você vá, sem precisar você abrir a sua boca. Então somente a tua presença vai contagiar o lugar aonde você está. Mas só que as pessoas estão brincando, é que tem um gado aqui dentro e não tem medo de falar que Deus deu chamado, que Deus chamou como homem e mulher de Deus, mas tem negligenciado a palavra de Deus. Vem para a igreja, ouve a palavra, sai e brinca, mas uma hora suas pernas vão ser quebradas. Eu não estou aqui para amassar barro para faraó, nem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não fiz curso de massagista. Eu estou aqui para pegar a palavra. E você que está aqui, você sabe, eu não vou olhar não, porque Ele que está te olhando. E se você tem um chamado negão, se você tem um chamado negona, e ficar negligenciando a palavra de Deus, trazendo teu corpo como imundície, como um templo de prostituição, Ele vai te cobrar. E Ele vai estetar a tua terra naquilo que você tem mais medo. E você vai ver quem é Deus, porque você tem brincado até enquanto Ele quer. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a maldade, a perversidade e a morte. Deus tem dado uma, tem dado duas, tem dado três, tem dado 4 chances. E você está achando que você está bem, você está achando que é o bambambam, você está pensando que Deus é o quê? Ele é uma prostituta. O cenário de Cristo na cruz foi um prostíbulo. Sabe como era o lugar onde Ele foi crucificado? Lugar chamado caveira. Mas Ele não reteve aquilo para que Ele foi chamado. E pessoas que Deus já deu diploma, já deu, louvado seja Deus, louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo, a instrução, já mostrou o caminho, já mostrou a verdade, mas tem brincado, achando que o amanhã vai ser igual a hoje, que tudo vai correr bem. Jó, homem temente a Deus, no Oriente, não foi achado um homem igual a ele. De repente veio uma notícia atrás da outra. Deus mexe com sua família, negão, com aquilo que você mais ama. Deus mexe com sua casa, com aquilo que você mais protege. Deus mexe com a sua estrutura física, com aquilo que você tem mais medo de perder para dentro dos hospitais. Então o que é que Ele falou? Vou trazer de novo. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia lá atrás, a maldade para a maldade lá atrás, louvado seja Deus, assim apresentai agora, apresentai a Ele agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E não vai dizer a Ele que eu não sabia, não me avisaram, eu não fui alertado. Não. Se você pôs o pé aqui, Deus já chamou a sua atenção. Eu sou fraco, eu não aguento, para mim não dá, porque deu para os outros. E Ele continua com o seu sermão e com as suas advertências. Porque, versículo 20, lê comigo: quando ereis servos do pecado,
estáveis livres da justiça. Está entendendo? Olhe para cá. Quando você era ignorante, neófito, que não conhecia a palavra, você estava livre da justificação divina. Mas uma vez conhecendo a palavra, você não será tido como inocente. Então ele está chamando a minha e a tua atenção. Onde você tem andado, o que você tem feito, o que você tem bulido, o que você tem ouvido, o que você tem assistido e com quem você está andando. E ele continua, versículos 21. E que fruto tenheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Ou seja, que fruto você tem do pecado? Que fruto você está tirando desta vida que você está tendo? Ressaca no dia seguinte, lombra de maconha, de cocaína, e risco de serem pegos por traficantes ou policiais para serem mortos, a ponto de pegar, fazendo sexo exacerbadamente, uma AIDS, um cranco mole, um cranco duro, sífilis ou doenças dessa natureza. O que é que você vai ganhar roubando algo a ponto de tomar um tiro no meio da cara? Ou seja, o que ele disse: e que fruto tens então das coisas de que agora vos envergonhais? Nenhum. Aí ele parte B do versículo 21. Porque o fim delas é a morte. Alguém aqui está preparado para morrer? Alguém aqui não peca? O fato aqui não é do pecado. O fato aqui é do pecado consequente. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Ele enviou o teu Filho unigênito. Aí você acha que está aqui dentro da igreja e que depois você está fazendo algo escondido dos irmãos, do pastor, do corpo de igreja, e que Deus não está vendo. Aonde nós nos escondemos, Ele já está lá. Aonde você acha que ninguém está vendo, tirando uma de bambambam, de gostosona, Deus está só te sacando. Vou usar o palavreado, fazer igual a Jesus, usar a parábola. Deus está só te sacando, ó, só pegando a visão com você. E você está indo e você está voltando, está tudo dando bem, está tudo dando legal, e está indo para lá e para cá, e está dando mais uma hora. Só basta ele pegar uma chave ômega e ele arrochar um pouquinho o parafuso para você entender que ele é Deus. Sabe qual é o fim? O fim é a morte. Versículo 22. Mas agora, olha o que ele está dizendo para vocês que estão aqui nesta noite: exceto os que nunca fizeram aliança com Cristo. Mas os que fizeram aliança com Cristo, ainda que estejam afastados, essa é para todos nós. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pronto, simples e reto. Você está liberto. Não tem mais essa de eu não consigo, eu não aguento, eu não posso, ou não conseguimos. Estamos libertos. Há uma dificuldade nisso. Ele já adverte, quando ele começa logo o versículo 19: falo como homem. Por quê? Ele dá esse significado, como homem, porque ele sabia que todos nós viemos de uma decadência humana através de Adão. Porque Adão pecou e todos nós entramos como herança desse pecado. Aí Jesus vem como o segundo Adão. Da mesma forma, já disse isso aqui semana passada, que ele levou Moisés para livrar o povo de dentro do Egito, conhecido como o livro de Êxodos, que significa saída. Ele aparece junto com Elias e Moisés no monte da transfiguração. Ali eles estavam lhe anunciando o segundo Êxodo. Ou seja, Jesus, está na hora da tua partida. Uma nação inúmera, o mundo inteiro, eles estão esperando, aguardando para que o Senhor desça e seja humilhado,
seja posto no madeiro, seja morto, mas ao terceiro dia tu ressuscitará. Para todos aqueles que nele crê, não serão consumidos. Jesus, eis-me aqui, estou aqui. Para que se faça em mim a tua justiça, para que cumpra-se em mim a tua salvação, para que em glória por glória, em glória da glória de Deus, seja eu justificado e achado em santidade, para que o nome do meu Pai seja glorificado na terra, porque ela, está lá em Mateus, louvado seja Deus, 27, se não me falha a memória, 26, 51, quando ele estava na cruz. Depois José de Arimateia, da cidade de Arimateia, vai pedir o corpo dele para ser enterrado. Mas a glória de Deus estava fermentando dentro daquele sepulcro. A festa estava contínua, a festa estava em acessão. Só que eles não sabiam que o verdadeiro alento da Páscoa, o nosso verdadeiro, ou seja, a nossa verdadeira Páscoa, estava sendo preparada dentro daquele sepulcro. 3 dias, Pai, Filho e Espírito Santo, tendo uma reunião dentro daquele sepulcro, pegou a chave do inferno, da vida, da morte, quebrou os agrilhões da morte, e nele ao terceiro dia apareceu outra vez, e disse: Pedro, Tiago, João, André, Maria, estou aqui, agora não como um teu filho, mulher, mas como um Deus vivo, e eu te digo, vocês vão ter que me ver subindo em glórias. Eu vim salvar a nação, eu vim salvar aqueles que verdadeiramente não acreditam em pistola, na força de homem, na força de um exército, mas acreditam em mim, ainda que morto, justificado pela fé daqueles que me crê. Ao terceiro dia eu regressarei da morte e trarei salvação a todos que em mim crê, assim diz o Senhor. E no versículo de número 23, porque qual o salário do pecado? Alguém pode me detalhar que morte é essa? Qual o salário do pecado? Qual a morte? Não é a morte de um tiro na cabeça, de infarto fulminante, de Covid, de ômicron. Não é a morte de um HIV. Não é a morte natural. Ele não está falando da morte da carne física. Ele não está tratando aqui de biologia. Ele está tratando aqui de espiritualidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se ele estivesse falando da morte carnal, ele não usaria o termo vida eterna, e sim vida, e pararia por ali. Mas quando ele usa a palavra vida eterna, por Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz, padeceu, sofreu, foi humilhado, mas antes de ele morrer, antes de ele dar o último suspiro, ele olhou para todo o povo que estava ali, olhou para papai e disse: Tetelestai, já paguei o preço pela senhora, já paguei o preço por ele, paguei o preço por você, está pago, está consumado. Aquilo para que eu vim, eu fiz, eu já paguei, mas agora depende de nós darmos continuidade ao caminho, andar na verdade, para alcançarmos a vida eterna. Sabe o que acontece? Que muita gente, eu falo isso aqui sempre, que estão dentro de igreja, nos altares, assim como também na plateia, os congregados, vão muito provar da segunda morte, porque estamos preocupados em manter a nossa vida em ascensão na terra, mas não nos preocupamos com isso que ele está falando: o salário do pecado é a morte.
Mas o dom, louvado seja Deus da vida eterna, e gratuito, Deus, dom da vida eterna, é Jesus que se deu na cruz por mim e por nós. O que é que eu estou fazendo para alcançar a vida eterna? Estou indo para cultos de fantoches, onde as pessoas são usadas por espíritos enganosos e fazendo do culto uma manifestação de alegria para dentro do teu coração, e não estabelecendo o decreto da verdade e da justiça, que é Cristo Jesus, para que você não saia. Eu disse uma vez aqui, não tenho medo de dizer, e vou dizer outra vez: o crente não é para vir para a igreja e sair da igreja alegre. Nesta geração sórdida em que nós estamos vivendo, o crente é para vir para a igreja e sair pelaquela porta chorando, triste, mas perder o temor e o tremor a Deus. E a graça de Deus está passando bem longe. As pessoas entram e saem na igreja como se estivessem entrando em um bordel, em um parque, louvado seja Deus de exposição, ou um parque que está trazendo teus filhos, a tua família, para passar um momento com Deus, como se fosse um lugar de diversão. Não, aqui é lugar de correção, aqui é lugar de entretenimento, de estreitamento, aqui é lugar de porta reduzida, ao saber porta estreita, para você entender que você não é nada. Quando cai no caixão, segue-se o juízo, aquela carne vai ficar podrificada, 4 dias depois está em avançado estado de decomposição, ela vai inchar, o morotó vai comer, a terra vai chegar e vai espremer, vai sair pus, sangue, e não haverá mais vida nela. Mas ele pegará a tua alma e diz assim a Satanás: venci mais uma batalha, porque essa daqui eu vou levar comigo. Então a carta começa dizendo no capítulo 1 que Deus, Ele destrói toda a raça humana. Capítulo 9 a 11, escatologia. Capítulo 12 a 15, ele retrata a igreja. E no 16 das saudações. Que gosto tenho entrar na igreja, seja de que culto for de prosperidade, como tem pessoas aí enriquecendo-se dentro da igreja, na plateia não, em cima dos altares, ou fazer qualquer tipo de outra manifestação que não seja a manifestação da palavra. Quando não é isso, eu acho que os 400 anos de Malaquias a Mateus, Deus está usando tudo nessa geração, que eu nunca vi Deus falar tanto. Ezequiel capítulo 22, se não me falha a memória, versículo 23, por aí, ele fala: ai daqueles falsos profetas que estão dizendo aquilo que eu não mandei. Mas hoje você entra na igreja, virou uma brincadeira. A pessoa vê alguém estranho na igreja, alguém que nunca veio, ou alguém que veio e saiu. Eu nunca vi tanto cinismo na cara de uma pessoa só. Vem cá que Deus está mandando eu falar algo. Eu nunca vi Deus rebolar, nunca vi Jesus rebolar para dar recado. Quando ele dava recado, ele mandou o profeta Isaías ir na casa de Ezequias, se não me falha a memória. Ele mandou Natã ir na casa de Davi. Ele advertiu o sacerdote Eli, por causa de Ofni e Finéias, estavam entrando num lugar chamado Santo dos Santos. E já expliquei isso aqui. Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança ficava posta, e anualmente, ou seja, de ano em ano, um sacerdote ia lá, levava animais para matar em cima, louvado seja Deus, da arca, onde ficam os 2 querubins, porque aonde estão 2 querubins é onde está sentado a graça, a presença de Deus, e ali para matar o pecado dos homens judeus daquela época. Só que agora a arca não está perdida, como muitos falam. A arca de Deus somos nós, templo e morada do teu Santo Espírito. Então converte o teu corpo, converte a tua mão, converte os teus olhos, converte todos os membros do teu corpo em santidade.
Então, que nós venhamos pensar mais com responsabilidade nisso, porque basta nós sairmos daqui, chega ali, encontra um colega, uma coleguinha, um amigo, e aí, pá, ei, como é que tá? Olha pra aqui, olha aqui, vem ver, vem cá, vamos fazer algo errado ali, ninguém tá vendo. Vai ficar nessa aí, rapaz, você é besta. Vai ficar nessa de ouvindo balela de pastor, enchendo o bolso de dinheiro, e você parecendo um otário. Vai fumar uma massa, vai fumar maconha, que nada, vai ficar doido, pai. Tirar um pó, vai ficar legal, meu amigo. Toma uma cerveja, pão só quente desse, você é otário, é? Hein? Quando não é assim, é dentro da própria igreja. Chega alguém e começa a falar mal do irmão, da irmã, do pastor, da pastora, e começa a criar em contenda um com o outro, trazendo uns ensinos contrários de tudo aquilo que é para se falar. Ao invés de trazer crescimento, traz divisão. Aí o que ele fala para vocês? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois isso, louvado seja Deus, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quem são os ímpios? Se tem pecadores no meio, não pensa que ímpio está fora da igreja, não. Não é aquele que está fumando maconha, não. Não é aquele que está se prostituindo, é aquele que está aqui dentro, criando contenda, disse-me disso, fofoca, trazendo miséria para dentro da igreja. E os pecadores são aqueles que estão te chamando para fazer as coisas erradas, dizendo que você não é escravo, ou não é filho de pastor ou de pastora. Faz o que quiser, a vida é sua. E pior do que esses dois, são os escarnecedores, que além disso escarnece a casa de Deus. Fala mal de todo mundo, negligencia tudo. Mas Deus levantou o homem em meio aos gentios para trazer uma palavra de vida, para que haja nele um contentamento em falar das vertentes, verdade daquele que veio, morreu e ao terceiro dia ele venceu. Quem é você diante de Jesus? Quem é você sentado nessa cadeira? Como você se comporta, internamente na igreja? Quando a palavra começa a cortar, porque a palavra de Deus, ela é como faca, afiada dos dois lados, e corta tanto de um lado como do outro. Como é? Vai ficar dando uma de que não está entendendo? Eu já vi crente dentro da igreja, que quando Deus começa a arrochar o parafuso, começa a tirar atenção, como se dissesse assim: não é comigo não, não é com você, não é comigo. Se imagina se eu vejo essas pequenas coisas, não consigo nem adentrar no teu peito, para sondar o teu coração, nem descer no seu cérebro, para ali fazer uma notificação do que você está pensando. Mas aquele que sabe tudo, imagina eu que não sei nada, eu percebo essas mínimas coisas. Quando não é isso, um falso sono. Quando não é isso, é uma inquietude. Toda hora está no banheiro, toda hora está bebendo água, toda hora se levanta. Mas a palavra dele, igreja, se eu entendo e conheço, ela nunca volta vazia. Ela não desce para regressar sem surtir o teu efeito, seja de uma forma benéfica, que ouça e pratique, ou maléfica. Eu já tive vários exemplos durante todos esses anos que eu estou na igreja, dentro da igreja. Um homem com cadeiras de rodas, com 5 tiros nas costas, mora aqui, no escuro forte. E ele olhou, e o degrau de lá é bem menos do que o daqui. Ele disse: eu tive a oportunidade de não ter que estar pregando aqui embaixo, e ter pregando lá em cima, subir com minhas próprias pernas. Mas Deus me chamava.
E eu nunca acreditava que isso ia acontecer comigo, nunca acreditava que esse mal um dia ia bater na minha porta. Eu sempre vi nas televisões, eu sempre vi em algumas situações, mas eu nunca acreditei que iria acontecer comigo. Mas acontece. Então abra teus olhos, abra teus ouvidos, prepara o teu caminho em direção a Deus, porque Ele fará o melhor, para que você entenda que Ele sempre quer o melhor para a sua vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Ei, não vai embora não, terminou o culto.